Olá, 4 de janeiro de 2021, Bom Dia Maranhão está começando agora. Vamos a alguns dos destaques desta edição. A volta para casa foi movimentada nas estradas após o término das festas de fim de ano. Motociclista morre em acidente no bairro da Coab e policial militar é vítima de tentativa de homicídio no Vicente Fialho, em São Luís. Eduardo Brade anuncia em coletiva medidas econômicas para enfrentamento da pandemia e reforma administrativa na Prefeitura de São Luís. Feirinha São Luís está de volta. O domingo foi movimentado no Centro Histórico de São Luís. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. É isso mesmo, primeiro Bom Dia Maranhão, do ano, já que a sexta-feira foi de retrospectiva. Aqui na TV Difusora você acompanhou os principais acontecimentos desse mês difícil, desse ano difícil, na verdade, que foi o ano de 2020, um ano bastante complicado para todos nós e certamente o ano de 2021 será muito melhor, cheio aí de muita esperança, muitas notícias boas, muita paz e muita saúde para todos nós e que venha a principal notícia que todos nós estamos aguardando, o surgimento de uma vacina eficaz contra a Covid-19. Muito de 2020 foi um ano complicado por conta aí da pandemia provocada pelo novo coronavírus, mas certamente a vacina vai surgir o mais breve possível e as pessoas vão poder se vacinar, os brasileiros vão poder se vacinar no mais breve espaço de tempo possível para imunizar a população brasileira contra essa terrível doença que já tirou a vida de muitas pessoas, que continua infectando aí, adoecendo muitas pessoas, lamentavelmente. Mas que seja o ano de 2021, o primeiro Bom Dia Maranhão. Eu, Eduardo Ericeira, vou estar à frente aqui do Bom Dia durante todo esse mês de janeiro, tirando as férias merecidas aí do Adalberto Melo, que retorna no próximo mês. Te convido a ficar muito bem informado sempre a partir das 7 horas da manhã, a partir das 6 horas com o Bandeira 2, com o meu amigo Silvão Alves, que daqui a pouco retorna aqui conosco no Bom Dia Maranhão, e logo depois, coladinho às 7 horas da manhã, você segue muito bem informado aqui na TV Difusora com o Bom Dia Maranhão durante todo esse mês de janeiro, comigo, Eduardo Ericeira. Muito obrigado pelo carinho da audiência desde já e vamos juntos, levando muita informação para você durante todo esse mês. Mais uma vez, que seja um ano de 2021 maravilhoso, cheio de boas notícias, esperança, paz e muita saúde para todos nós, tá ok? A gente começa agora às 7 horas e 2 minutos, a gente começa esta edição aqui do Bom Dia Maranhão falando justamente desse retorno para casa, depois de um feriado prolongado. Coincidiu justamente sexta, sábado e domingo, foram feriados prolongados tanto de Natal quanto de Ano Novo, esse último, claro, das festas, após as festas de Réveillon, e foi um domingo de muita movimentação aí para quem foi pegar a estrada de volta para casa. Teve que enfrentar aí alguns pontos de congestionamento, mas com muita tranquilidade, infelizmente, aí com alguns acidentes, com algumas pessoas também que perderam a vida nas estradas, lamentavelmente, mas a gente vai acompanhar agora na reportagem. A movimentação de veículos neste domingo foi maior na chegada à ilha de São Luís. É que depois do feriado prolongado, chegou a hora de voltar para casa. E para quem passou a festa de Réveillon distante de casa, foi o momento de retornar à capital maranhense. O grande fluxo de veículos retornando do feriadão do fim de ano, as nossas equipes estão no trecho fiscalizando, Oriento as pessoas não ultrapassarem faixa contínua, ao conduzir os veículos não consumirem bebidas alcoólicas e trafeguem descansados, não venham cansados, para poder fazer uma viagem tranquila. Segundo o balanço parcial da Operação Réveillon, desencadeada pela Polícia Rodoviária Federal, de quinta, dia 31, até o último sábado, dia 2 de janeiro, foram contabilizados 8 acidentes, com 17 pessoas feridas e 3 mortes. Todos os óbitos ocorreram na quinta. A Polícia Rodoviária Federal segue com um patrulhamento reforçado nas estradas federais que cortam o Maranhão, durante os meses de janeiro e fevereiro, dentro da Operação Rodovida. O patrulhamento será mantido, a PRF estará em pontos de apoio, em pontos estratégicos, fiscalizando o trânsito, e que a sociedade tenha também essa sensação de segurança. A Polícia Rodoviária também fornecer a segurança pública, à sociedade. 7 horas e 4 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, ainda falando sobre essa violência no trânsito. Um agente penitenciário morreu em um acidente no bairro da Coab, aqui em São Luís. A suspeita é que o condutor do carro envolvido no acidente tenha furado o sinal vermelho. O agente penitenciário Wenis Nogueira Rodrigues, de 35 anos, morreu na hora. O acidente aconteceu neste cruzamento na Avenida 4 do Coab Anil 4, bem próximo ao terminal de integração dos ônibus.
A vítima estava em uma motocicleta quando foi atingida pelo veículo conduzido por Vitor França Alves Fonseca, de 26 anos, também agente penitenciário. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. A ocorrência foi atendida pelos homens do 20º Batalhão e está sendo investigada pelo plantão do Quatrac, que deve apontar qual dos condutores avançou o sinal vermelho. O acidente teria ocorrido ali um pouco antes do terminal da Coab, né? No cruzamento entre a avenida principal do Coab Quatrac com a Avenida 4. Naquele momento, o condutor do veículo Siena estaria passando em alta velocidade, até que ele teria colidido com a motocicleta da vítima, né? No caso, que é outro agente penitenciário, que foi a óbito ainda no local. Os policiais militares chegaram ao local por volta das 7 horas da manhã. De acordo com eles, Vitor apresentava sinais visíveis de embriaguez e foi preso em flagrante. Após ser apresentado na delegacia, Vitor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde foi submetido a exame de corpo de delito e para confirmar se estava sob efeito de álcool no momento do acidente. Foi feita a condução do mesmo para a delegacia do plantão central do Quatrac e lá ele foi autuado, no caso pela prática de homicídio em veículo automotor, prática de homicídio culposo em veículo automotor. De acordo com o monitoramento feito pela Secretaria de Segurança Pública, em dezembro, 7 pessoas morreram em acidentes de trânsito na Grande Ilha. 5 em São Luís, uma em Passo do Lumiar e outra em São José de Ribamar. Pois é, lamentavelmente aí a violência no trânsito, tanto nas estradas no interior do estado, as estradas que cortam o Maranhão, foi assim também em boa parte do país, lamentavelmente, quanto aqui na região metropolitana, mais uma vida que foi perdida, essa violência no trânsito. E aqui fica um alerta, né, uma dica na questão de cruzamentos, mesmo que o sinal esteja aberto ou esteja fechado, claro, essa atenção, essa direção defensiva tem que ser em qualquer local. Mas principalmente cruzamentos, mesmo que o sinal abra para você, tenha cuidado, observe se dá para você passar. Se possível ali a gente percebe que eles estavam numa velocidade que de certa forma era até incompatível com a via, então tenha cuidado, passe com cuidado, principalmente cruzamento. É super perigoso, tenha bastante atenção, redobre a atenção. Claro, tem que ser mantido em qualquer parte no trânsito, tem que ter atenção, justamente para diminuir essa violência, mas no cruzamento tenha muito cuidado para não acontecer esse tipo de situação. O caso segue sendo investigado pela polícia e nas estradas vale lembrar que o balanço oficial ainda deve ser divulgado nesta segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal. Agora são 7 horas e 8 minutos, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a importar 2 milhões de doses de vacinas aí contra a Covid-19. Eduardo Bueno tem detalhes para a gente a respeito deste assunto. Muito bom dia, Bueno. Bom 2021 para você. Oi, Eduardo, uma ótima segunda-feira para você. Feliz 2021 para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a Anvisa autorizou a importação da vacina produzida pelo Instituto AstraZeneca e também pela Fiocruz, né? Aliás, essa vacina não está sendo produzida, né? Autorizou a importação da vacina da Fiocruz junto com a AstraZeneca. E essa vacina está sendo produzida, na verdade, na Índia por um instituto indiano. Inclusive, por lá, na Índia, já foi autorizado o uso emergencial desse imunizante. Só que, segundo a Anvisa, a principal exigência dessa importação é que a Fiocruz garanta, então, o armazenamento e também a segurança para a manutenção da qualidade. E o objetivo principal da importação das 2 milhões de doses é principalmente, Eduardo, que haja então maior agilidade na hora da aplicação, assim que o imunizante tiver o uso emergencial aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, esse uso emergencial ainda não foi autorizado. O Instituto AstraZeneca, a Universidade de Oxford e também a Fiocruz ainda não solicitaram o uso emergencial desse imunizante. E por isso, quando ele for autorizado, aí as doses já vão estar aqui no Brasil e facilmente poderão ser aplicadas. Aqui no Brasil, então, nesse momento, existem 4 vacinas aí em vias de solicitar, então, uso emergencial. Temos aí essa vacina que é do Instituto AstraZeneca, o laboratório AstraZeneca, junto com o laboratório Instituto Fiocruz, que é aqui no Rio de Janeiro. Tem também a vacina Sinovac, né, junto à Coronavac, que é do Instituto Sinovac,
junto também com o Instituto Butantan lá de São Paulo, tem também a Sputnik 5 e tem a vacina da Pfizer. Então existem essas 4 vacinas que neste momento estão em vias de terem o uso emergencial aprovado. Os laboratórios precisam apenas solicitar esse uso e para isso existem as exigências determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eduardo, eu volto ao estúdio com você. Ok, obrigado, Bueno, pelas informações. E tá aí, então, o que o Bueno falou, que é super importante, que seja uma vacina eficaz, né? Esses estudos sendo realizados, mas que tem que ser um processo rápido, porque é o que todos nós esperamos. Vários países, mais de 50 países, já iniciaram esse processo de vacinação e que isso possa surgir o mais rápido possível, essa questão da legalização, que seja uma vacina eficaz e que possa vacinar toda a população brasileira aí contra a Covid-19. Claro que tem que aguardar esse processo de legalização, é um procedimento normal, um protocolo a ser seguido, mas que possa surgir o mais rápido possível para o bem do povo brasileiro, não é isso? 7h11, agora a gente segue falando sobre essa questão da Covid-19. Vamos agora atualizar os dados da Covid aqui no estado do Maranhão, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, que a gente sempre reforça, é a fonte oficial a ser seguida, que é justamente a SES. Segundo o último boletim aí epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, mais de 201 mil casos confirmados, 201.107 casos confirmados aqui no estado do Maranhão. O número de casos ativos deu uma leve subida, felizmente ainda está sendo aí controlado, algumas medidas sendo adotadas. Daqui a pouco a gente dá volta a falar sobre esse assunto nesta edição do Bom Dia Maranhão, mas mais de 5.500 casos ativos. Esse número já chegou a ser abaixo de 4.000, 3.000 e alguma coisa, deu uma subida, a gente tem que ter cuidado ainda, muitos casos ainda surgindo, o número de óbitos, lamentavelmente, 4.518 óbitos já registrados por conta dessa terrível doença, e o número de recuperados, um número também bastante satisfatório, felizmente aí a grande maioria das pessoas infectadas, 190.921 pessoas conseguiram se recuperar, quase 191 mil pessoas. Número de novos casos aqui na Grande Ilha de São Luís, 16, Imperatriz. Que boa notícia, né? Nenhum novo caso nas últimas 24 horas e nas demais regiões do estado, 25 novos casos, isso nas últimas 24 horas, esse balanço é todo das últimas 24 horas, mas claro, alguns dados pegando o acumulado desde o início da pandemia aqui no estado do Maranhão, segundo aí o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. 7h12, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e já tem muita gente de olho nos feriados que estão por vir em 2021. E os feriados prolongados, para alguns, é dia de comércio fechado, para outros, dia de descanso e lazer. O ano mal começou e há quem já esteja de olho no calendário e nos feriados de 2021. Mas com a pandemia ainda presente, tantos feriados não alteram muito os planos do imperatrizense. A gente vê que ainda não tem o controle total da doença, da pandemia, né? Então, o melhor é se resguardar o máximo possível. Para este autônomo, a quantidade de feriados nacionais e municipais não agradou. Os feriados, na realidade, é uma perda de tempo, não é? Agora, eu como autônomo, não é o caso da pessoa que é de carteira assinada, que ele tem uma obrigação mais do que a minha, quando eu quero descansar, eu tiro um dia de descanso, não é? Inclusive é o domingo, né? Agora, esse monte de feriado está contribuindo para que as pessoas fiquem ociosas, multidões de pessoas nesse país inteiro, né? Dos 9 feriados nacionais, 3 são prolongados, abrindo com o primeiro dia do ano, que caiu em uma sexta-feira. Em seguida vem a Sexta-feira Santa ou Paixão de Cristo. E, por fim, a Proclamação da República, que cai em uma segunda-feira. Apesar de não estar entre os feriados nacionais oficiais, o Dia de Corpus Christi Imperatriz é considerado feriado desde 1985, junto com a Sexta-feira Santa, o aniversário da cidade e o Dia de Santa Teresa. Para o comércio, as vendas em geral, ela atrapalha um pouco, porque o comércio fica fechado e aí deixa de vender. Então, isso se reflete em menos venda. Mas eu tenho certeza que o comerciante hoje, após a pandemia, ele conseguiu superar algumas coisas. Uma delas foi essa. Mesmo com o comércio fechado, ele continua as vendas online. Uma boa quantidade de comerciantes colocaram também as vendas online à disposição dos consumidores. Para não ter maiores perdas nas vendas, a Associação Comercial visa preparar ainda mais a virtualização das vendas na cidade. Isso é uma mudança que é inevitável por conta da pandemia e mesmo pós-pandemia, vai ficar algumas lições importantes disso. Uma delas é que você pode superar os custos de venda através das vendas online.
Pois é verdade. A pandemia acabou trazendo muitas lições, né? Claro, lamentavelmente, acabou tirando a vida de muitas pessoas. A gente quer que esse episódio triste da história, né, que essa pandemia passe logo, mas trouxe sim muitas lições e um impacto negativo também muito grande para a economia, mesmo por conta dos feriados. Tem que trabalhar aí com planejamento e organização para minimizar esses impactos negativos também na área econômica. 7h15 e depois de um 2020 complicado, principalmente no que diz respeito à pandemia provocada pela Covid, o que se esperar para 2021? No ano que será regido pelo elemento água, as esperanças se renovam. O que esperar para 2021? Certamente que seja um ano bem melhor do que 2020. Um desejo de todos é que possa surgir uma vacina eficaz para combater o novo coronavírus. O ano mudou, só que a pandemia permanece, infelizmente adoecendo pessoas e tirando vidas. O pedido de saúde neste ano que se inicia nunca foi tão importante e desejado entre as pessoas. Segundo este babalorixá, neste aspecto as pessoas precisam ter paciência, ainda mais para o início de 2021. No decorrer do ano, a situação deve melhorar. Ele ressalta que é fundamental as pessoas continuarem se protegendo. Olha, dentro do oráculo africano, o primeiro bimestre ainda é um bimestre de ilusão, de negatividades, que as pessoas têm que se manter ainda sobre a questão da própria máscara, os cuidados, né, que a OMS pede, porque talvez essas coisas vão dar uma amenizada no terceiro bimestre, onde realmente a vacina já vai estar em um campo de forma bem positiva, vai fazer efeito no nosso organismo, para a coisa poder ter essa abertura de forma bem gradual. 2021 é o ano regido pela água, tão importante para as nossas vidas, o líquido mais precioso que existe. Só que existem previsões boas e outras nem tanto. Então é um ano que vem para ser lavado, né, que a água é vitalidade, a água é energia, purificador, né, e dentro do âmbito da natureza, a gente vai ter aí umas dores de cabeça, com algumas perdas, questão de catástrofe no mesmo da própria natureza, que o ecossistema está desequilibrado de uma certa forma, mas a gente espera um ano vindouro, né, um ano de renascimentos, né, de várias perdas que a gente teve, mas de vários renascimentos, somente no âmbito maternidade, de geração de filhos, a coisa vai prosperar de uma certa forma, porque é regido por essa entidade. Para quem se apega às superstições, a dica é investir no branco, da paz. O Miguel tem simpatias para um ano de prosperidade. Que as pessoas comecem a fazer um tratamento, alguma coisa pelo lado branco, com as coisas muito brancas, que é a paz, é a prosperidade. O branco está ligado a tudo que é importante na vida da gente. Energias boas, né, para esse ano de 2021. 7h18, confira agora o nosso giro de notícias. O governo federal editou medida provisória para prorrogar até 21 de outubro de 2021 as regras de reembolso de passagens aéreas de voos remarcados, previstas na Lei 14.034 de 2020. Com isso, o consumidor continua com direito à flexibilidade para cancelar suas viagens, devido a imprevistos decorrentes da pandemia da Covid-19. O valor integral da passagem é reembolsado sem multas, caso seja convertido em crédito, para ser utilizado na compra de outra passagem em 18 meses. Foi prorrogado até o dia 31 de janeiro o prazo para renegociação do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A decisão foi do Comitê Gestor do FIES, que editou resolução publicada no Diário Oficial da União. A medida permite que mais estudantes tenham a oportunidade de renegociar suas dívidas. Um dos benefícios imediatos, a partir da adesão ao programa, é a retirada da inscrição dos nomes do financiado e de seus fiadores dos cadastros de devedores inadimplentes, sendo alterado o cronograma de vencimento das parcelas de amortização. Prefeitura de São Luís ampliou a oferta de doses da vacina BCG, que previne contra a tuberculose. A imunização integra o canal da rotina de vacinação. Em dias úteis da semana, sempre de segunda a sexta-feira, a população pode encontrar os serviços nos horários de 8 às 17 horas em 24 unidades. A oferta da vacina BCG segue a orientação do Ministério da Saúde. A expansão dos serviços é também uma compensação devido ao período necessário de suspensão das atividades em postos de saúde devido às regras sanitárias, as estabelecidas contra o coronavírus.
7 horas e 20 minutos, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão. Vamos agora à região Tocantina, os destaques de Imperatriz, com o Marcelo Júnior, que participa aqui conosco. Marcelo, muito bom dia a você, feliz 2021 para você e para toda a nossa equipe aí, toda a população na cidade de Imperatriz e na região. Olá, Eduardo, bom dia para você, feliz 2021. Para quem acompanha o Bom Dia Maranhão ligado com a gente na manhã desta segunda-feira, o primeiro dia útil do ano. E a gente chega agora trazendo os destaques, as informações de Imperatriz e de toda a região tocantina. Uma virada de ano tranquila aqui na cidade de Imperatriz. Nenhuma ocorrência grave na área de polícia e nem na área hospitalar. Uma das viradas de ano mais silenciosas de todos os tempos aqui na cidade. Em razão da pandemia do novo coronavírus, muita gente preferiu ficar em casa, comemorar entre familiares e amigos a chegada do ano novo. Apenas na Avenida Beira Rio aconteceu a chamada Virada Cultural, evento promovido aí com recursos da Lei Aldir Blanc, de emergência em apoio aos artistas locais e também por lá muito tranquilo, um público relativamente médio, não teve uma grande participação popular, repito, em razão aí das questões da pandemia do novo coronavírus. E um fato inusitado, justamente nesse segmento, na virada do ano novo, aconteceu aqui na cidade de Imperatriz, na madrugada do dia 1º, às 5h30 da manhã. A primeira ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros foi no socorro a um animal, a um cachorro, que acabou ficando preso entre duas residências. Isso porque ele se espantou com os fogos de artifícios, ele acabou se assustando e tentou fugir daquela intensidade dos barulhos lá no bairro onde aconteceu a ocorrência. Ele ficou preso entre duas residências, daí o Corpo de Bombeiros teve que fazer uma grande operação, quebrar a parede entre as duas casas e libertar esse animal de estimação que acabou saindo são e salvo depois deste susto. Outro fato que marcou aqui o final de semana foi que o prefeito Assis Ramos, que tomou posse na madrugada do dia 1º de janeiro, à 00h10, ele tomou posse. E no sábado, pela manhã, ele fazia a vistoria de algumas obras realizadas aqui pela prefeitura e se deparou com uma cena um tanto quanto revoltante. Moradores jogavam lixo, despejavam lixo próximo a um riacho aqui na cidade de Imperatriz. O prefeito abordou aqueles populares que estavam cometendo esta infração, acabou acionando também a Guarda Municipal e a Secretaria de Planejamento Urbano para tomar as medidas legais, já que jogar lixo fora do ambiente apropriado é crime. E o prefeito acabou dando uma bronca nesses moradores. Agora estamos aqui no período invernoso e é constante as ocorrências de alagamentos de riacho e muito disso acontece em razão aí de lixo colocado nessas áreas de preservação ambiental. E, para fechar, o homicídio acabou sendo registrado também no dia 1º de janeiro, já por volta das 13h40, foi no bairro Parque Amazonas, periferia aqui de Imperatriz. 2 homens bebiam em comemoração ao Ano Novo, acabaram se desentendendo e aí um sacou uma faca e acabou assassinando o outro colega. A polícia agora averigua as informações com relação a esse caso para fazer a prisão, então, do autor do crime. São esses, então, Eduardo, os destaques aqui do final de semana nessa chegada de 2021 de Imperatriz e região. Ok, Marcelo, grande abraço, obrigado pelos destaques aí, pelas informações da cidade de Imperatriz e de toda a região. Mais uma vez, feliz 2021, grande abraço a toda a nossa equipe aí na cidade de Imperatriz e toda a população. Felizmente aí, essa história boa, Depois do susto, o cachorrinho conseguiu ser salvo aí após a operação do Corpo de Bombeiros. Chamar a atenção também para essa ação do prefeito, de Assis, o prefeito lá do município de Imperatriz, o prefeito Assis Ramos, que aí acabou chamando a atenção das pessoas. A gente sabe que isso é errado, realmente a população precisa fazer sua parte, precisa sim cobrar as autoridades públicas, os prefeitos, enfim, governadores, vereadores, deputados, senadores, presidente, enfim, mas também precisa fazer a sua parte a população. A gente sabe que jogar lixo em local inadequado prejudica muito, principalmente agora no período chuvoso. Jogar lixo em um riacho, em um rio, enfim, no mar, não tem nada a ver, só prejudica o meio ambiente. 7h24 e no próximo bloco, um policial militar sofreu uma tentativa de homicídio na Fialho. Esse é um dos assuntos para Silvan Alves. E mais, a previsão do tempo para esta segunda-feira, no início da semana. 7h24, o Bom Dia Maranhão volta já já. Sete horas e 27 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora, mandando um grande abraço também para quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos.
E para conter os números da violência, a Polícia Militar tem adotado novas estratégias no enfrentamento à criminalidade. Uma das ações é o policiamento montado, que tem atuado principalmente no centro da capital. O policiamento ostensivo feito pelo 1º Regimento de Polícia Montada do Maranhão foi ampliado. Além dos grandes eventos e atividades esportivas, a cavalaria tem executado ações preventivas nas regiões do centro e da zona rural de São Luís. A nossa missão principal é abordar, se fazer presente em todos os locais, inclusive naqueles locais inacessíveis a viaturas, que muitas das vezes é a zona rural. E com isso traz uma sensação de segurança ao cidadão. As ações fazem parte da Operação Ilha Segura. De setembro, quando ela começou até agora, a cavalaria tem feito cerca de 1.000 abordagens por mês. Antes, eram feitas cerca de 400. Em 2020, a equipe realizou 7.262 abordagens, resultando em 18 prisões em flagrante, 1.544 abordagens a veículos, 272 apreensões de drogas, 185 de armas brancas, 2 de armas de fogo e 4 de simulacros. A gente aborda coletivos, aborda carro de passeios, motos, ciclistas, pedestres, entendeu? Em bares a gente atua também na abordagem a bares, a gente não faz distinção de ninguém, entendeu? E com isso o pessoal fica mais seguro, se sente ainda com uma sensação melhor de segurança, tá? Onde pode transitar, ir e vir e preservando a sua inclusividade social. Os policiais que atuam no regimento passam por um curso especial de 2 meses que termina com o estágio de tropa montada. Os cavalos também são treinados. Justamente para a dessensibilização acústica e visual, onde não incomoda o cavalo em qualquer ramo que seja de policiamento. Dona Maria trabalha nas proximidades da Fonte do Bispo, no centro da capital maranhense, e sente a diferença na segurança. Aqui eu estou gostando de ver mesmo. Toda hora passa a polícia aqui, toda hora passa a cavalaria aqui, tá vendo? Com os projetos daqui, mas está lindo, maravilhoso. E vocês estão por cima, em nome de Jesus. Ah, Dona Maria, que beleza. Mas é bom ver a presença da Polícia Militar, principalmente agora que tem muitas pessoas, principalmente transitando agora pelo Centro Histórico de São Luís, pela região central, com a inauguração dessas praças, é fundamental, então, ver a presença da Polícia Militar, uma grande quantidade de pessoas nesse período de fim de ano e, com certeza, vai continuar por conta aí da reforma, da revitalização do Centro Histórico de São Luís, de boa parte aí das praças, logradouros públicos, enfim, da região central, a movimentação aumentou, claro, tem que ter uma presença efetiva da Polícia Militar. 7 horas e 30 minutos, a gente segue aqui no Bom Dia Maranhão falando de segurança. Já aqui comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando de um caso grave aí. Foi um policial militar que ele sofreu um atentado, uma tentativa aí de homicídio no bairro da Vila Fialho, aqui em São Luís, não é isso? Exatamente. O Werneck é policial militar lotado na 1ª Companhia da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Saindo do serviço ontem, ele foi surpreendido por cerca de 3 homens que estavam em um veículo Corsa Classic. Ele é morador da comunidade. E quando ele retornava para casa, ele foi surpreendido por esses indivíduos aí. Ele teve sorte que a bala alojou-se no colete, né, o colete balístico, já que estava uniformizado. Ele teve sorte que a bala ela não transfixou, se alojou no colete. E aí depois a polícia conseguiu identificar os autores do crime. No caso, o Júnior Parceiro, né, que seria líder de uma facção criminosa, juntamente com Malone, que são indivíduos já bastante conhecidos já da polícia, por estar impondo a violência e terror naquela comunidade lá, Parque União, Vila Cruzado, Jiboia, Recanto Fialho, em toda aquela região lá. E seriam integrantes de uma facção criminosa, agora devem ser encaminhados lá para o Departamento de Combate ao Crime Organizado, da SEIC, a fim de que eles sejam investigados depois de terem sido presos pelo pessoal do 8º BPM, com apoio do pessoal do DI, que rapidamente, depois desse atentado, foram lá e prenderam esse indivíduo. Inclusive, o Júnior Parceiro, ele deveria ter sido a pessoa que seria assassinada quando houve aquela guerra de facção, lá naquele crime da Avenida Litorânea,
Inclusive chegou a ser ventilado que ele seria a vítima, mas na verdade ele escapou, estava lá, conseguiu escapar e vem dando trabalho aí para a polícia. Você vê que na imagem que foi disponibilizada pela polícia, ele aparece com uma tornozeleira eletrônica e um elemento de altíssima periculosidade. Agora ele estava sendo monitorado aí pela justiça, né? Pelos órgãos de segurança, e agora que permaneça preso porque atentou contra a vida aí de um policial militar, um agente de segurança do Estado. Felizmente estava com colete e não teve consequências piores, mas que permaneçam presos aí são elementos de alta periculosidade. Exatamente. Silvan, a gente fala agora e já chama a atenção, a gente já vive um momento de pandemia, eu falei aqui no primeiro bloco, no jornal a gente falou muito sobre esse assunto, pessoas infelizmente ainda estão morrendo, a gente está na torcida para surgir a vacina o mais rápido possível e a gente chama a atenção, teve festa de fim de ano, já gerou algumas aglomerações e agora já chega o carnaval, não vai ter nada oficial, mas algumas festas estão sendo organizadas, planejadas. Mas a gente chama a atenção que o momento ainda não é para grandes aglomerações, é preciso ainda seguir essas recomendações sanitárias. E já tem festa sendo organizada, né, Silvan? Exatamente, teve um bloco que inclusive os moradores reclamaram muito, porque foi na sexta-feira, dia 1º, durante o final de semana esse bloco saiu de novo, arrastando muita gente. Porque já emendou o fim de semana, né, Silvan, também? Pelas ruas lá do Barreto. O Barreto, que você vê a quantidade de pessoas aglomeradas lá, carrocinha, no som, e as pessoas seguindo atrás do bloco aí, que ganhou o nome de maquineta, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Muita gente. E o que chama atenção é que esse não é o primeiro paredão que é feito lá no Barreto. Durante a pandemia, a gente mostrou outros bailes que ocorreram lá, clandestinos, sem autorização, sem interditar uma via pública. Você vai fazer um bloco desse e tem a portaria assinado pelo governador Flávio Dino, né, que não permite esse tipo de situação. E no caso do Barreto é muito mais grave, porque você viu aí que o Ministério Público teve uma ação muito eficiente na questão de vetar bailes aí na virada do ano, Réveillon. Vários promotores tiveram que devolver o dinheiro, vão ter que devolver o dinheiro das pessoas porque haviam vendido ingressos antecipados e aí de repente acontece esse tipo de evento. E a gente chama a atenção que aqui ninguém é contra a população do Barreto. Se fosse outro bairro também, a gente estaria falando, com certeza, porque é por conta da pandemia. Mostrou na Litorânea, mostrou lá naquele... Não é contra o bairro do Barreto, a população do Barreto, mas não é o momento. Ali da Península, né? Claro. A gente já denunciou. Postos de combustível, a gente estava vendo paredão. Então, a nossa preocupação é com a questão da saúde pública. É generalizada, claro. A saúde pública, a saúde está acima de qualquer coisa, a saúde das pessoas. As pessoas têm direito de se divertir também, né, Silvan? Ninguém é contra a diversão das pessoas, não, lazer. Sim, claro que não. Mas tem que seguir momento não é alguns cuidados, claro. Sim, o momento não é esse. E outra coisa, o que chama a atenção é que nessa comunidade aí do Barreto, ela está em frente lá, o 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, é do lado da Secretaria de Segurança Pública também, o que, por ter toda essa característica, não deveria estar acontecendo esse tipo de situação. Sim. E a polícia vai ter que acabar agindo, que é o que a gente não queria, né? Porque vai acabar com o lazer das pessoas, as pessoas têm o direito ao lazer, à cultura, enfim. As festas podem acontecer, mas tem que seguir ainda essas recomendações sanitárias, tem que ter esses cuidados para evitar aí ainda mais a propagação do novo coronavírus. Mas obrigado, viu, Silvan? Boa semana para você. Boa semana. Bom ano de 2021 também. Também. Feliz ano novo, Eduardo. Bom obrigado, dia. Silvan Alves. Vai estar de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão, trazendo os destaques da segurança. 7h35, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão, mostrando que em Caxias, o SAMU atendeu mais de 600 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito em 2020. No balanço anual sobre o atendimento aos pacientes em 2020, a diretora do SAMU Regional de Caxias destaca sobre as ocorrências chamadas intermitentes, ou seja, alternadas. Fala também sobre os desafios dos casos envolvendo a Covid-19. Porque foi um ano onde houve uma paralisação, onde tudo parou em função da saúde, em dar prioridade à saúde, prioridade à vida. Onde o que se pedia é que fiquem em casa. Que se pedia e continuamos pedindo que as pessoas fiquem em casa, evitem a aglomeração, usem máscara e façam a higienização das mãos. Vamos aos números de atendimentos registrados com base no período de janeiro a 29 de dezembro de 2020. Acidentes de trânsito, 604. Quedas de moto, 426. Transferências, 251. Traumas, 291. Emergências cardiorrespiratórias, 752. Emergências neurológicas e psiquiátricas, 621. Emergências obstétricas, 805. Agentes externos, 2.097. Casos clínicos, 5.845. Casos suspeitos ou confirmados da Covid-19, 1.131.
total geral de atendimentos, 12.823. Apesar do período de pandemia, onde muitas pessoas permaneceram e ainda devem se manter em casa, o número de acidentes de trânsito é considerado alto em relação aos anos convencionais. Apesar de estarmos preocupados com essa pandemia que a gente vem ultrapassando, nós não podemos deixar de esquecer que precisamos conscientizar a nossa população em função do nosso trajeto no trânsito e tomar cuidado, usar os EPIs adequados, como capacete, como cinto de segurança, para que a gente evite tanto sofrer o acidente como causar o acidente com o próximo. É isso, importante. A gente segue no município de Caxias, vamos aos destaques agora da região dos Cocais, com a Raquel Souza, que participa conosco ao vivo, falando lá do município de Caxias. Muito bom dia, Raquel. Um feliz 2021 aí de muita alegria e felicidade, notícias boas para todos aí da nossa equipe no município de Caxias e para a população da região, claro. Olá, bom dia a você, Eduardo, bom dia a todo mundo, feliz ano novo. A gente agradece, sim, essas felicitações de feliz ano novo para mim, para toda a equipe aqui da TV Sinal Verde Difusora. Bom, e agora a gente destaca as principais ocorrências registradas neste fim de semana aqui em Caxias. Na manhã de sexta-feira, no bairro Fazendinha, próximo já da saída da cidade, um homem de 33 anos de idade foi atingido na mão por um tiro de raspão. O tiro atingiu também o braço de sua companheira, de 40 anos de idade. Segundo informações da PM, o crime teria sido praticado por um rapaz de 20 anos de idade, inclusive, Eduardo, filho da mulher que também foi atingida. A motivação teria sido por conta de um conflito familiar. O jovem não aceitaria, o relacionamento da mãe com o homem e no momento em que ele chegou em casa, viu o casal discutindo, momento aí em que teria pego uma arma e disparado o tiro contra o homem, que também acabou pegando na sua mãe. A polícia continua, apesar dessa suspeita, investigando o caso, sabendo, na verdade, a verdadeira motivação aí dessa tentativa de homicídio. As duas vítimas foram encaminhadas ao complexo municipal, onde foram submetidas a uma pequena intervenção cirúrgica, mas estavam bem. Outro fato que chamou a atenção no fim de semana aqui em Caxias aconteceu próximo à antiga estação ferroviária. 3 indivíduos abordaram uma pessoa e levaram seu celular. Na fuga, eles dispararam vários tiros e nesses disparos de tiros, um desses tiros atingiu um jovem de 23 anos de idade que havia acabado de sair de uma residência nesta mesma rua. Portanto, uma bala perdida. O jovem foi encaminhado ao Hospital Macro-Regional de Caxias e, até o momento, apresenta estado grave, segue entubado e sedado. Os policiais do Serviço de Inteligência obtiveram informações sobre a identidade e a localização dos suspeitos de envolvimento do assalto. Um deles foi preso no bairro Antenor Viana, em Caxias, um homem de 21 anos. Ele estava na companhia de outro comparsa que conseguiu fugir. E esse que foi detido foi liberado em seguida. A gente sabe aí das leis, né? Então, a polícia continua as buscas da PM para localizar os outros envolvidos. E ainda no fim de semana foi registrado também um homicídio no município de Aldeias Altas, cerca de 37 quilômetros de Caxias. Portanto, essas são as principais informações, as ocorrências policiais registradas no fim de semana aqui em Caxias. A gente volta com você, Eduardo. Abraço a todos. Obrigado, Raquel. Grande abraço também a todos aí na TV Sinal Verde, a toda a população aí do município de Caxias e da região dos Cocais. A Raquel que estará de volta amanhã com a gente aqui no Bom Dia Maranhão, falando de vários casos graves, né? Violência também na cidade de Caxias, na região. Teve um homicídio no município de Aldeias Altas também, lá na cidade de Caxias. Um jovem que acabou sendo baleado, né? Acabava de sair de casa, não tinha envolvimento com nada, participação em nada, deixava uma casa para ir à rua, sair de casa, de uma residência, enfim, acabou sendo baleado, não tinha nada a ver e esperamos que ele consiga se recuperar. E um outro caso também envolvendo a questão do conflito familiar. Agora a gente segue com imagens ao vivo da cidade de Imperatriz. Vamos falar sobre a previsão do tempo aqui agora no Bom Dia Maranhão, começando a semana, começando o ano, começando a semana, né? Segunda-feira apenas, 7 horas e 42 minutos. A gente vai para a previsão do tempo falando de algumas cidades aqui do estado do Maranhão, no município de Imperatriz. Nesta segunda-feira predomina muitas nuvens e pancada esparsa de chuva a qualquer momento.
Você acompanha agora imagens ao vivo. A mínima é de 23 prevista, né? Para esta segunda-feira na cidade de Imperatriz. Que bela imagem, né? Inclusive, um pouco nublado, né? O Marcelo falou agora há pouco, está no período chuvoso lá na região sul do estado, na região Tocantina. Não chove neste momento, como a gente pode acompanhar nestas imagens ao vivo. Essa bela imagem da Beira Rio lá na cidade de Imperatriz, mas está nublado. A mínima é de 23 e a máxima é de 31 graus para a cidade de Imperatriz. A gente segue mostrando aqui imagens ao vivo do tempo de outras cidades aqui do estado do Maranhão, neste momento aqui na capital São Luís. Imagens ao vivo do tempo aqui na capital maranhense neste momento. Predomina céu parcialmente nublado e chuva isolada a qualquer momento, pelo menos essa é a previsão para esta segunda-feira. A gente percebe que o tempo está aberto, algumas nuvens, mas o tempo está aberto neste momento aí nesta parte de São Luís. Algumas nuvens, né, escuras, pode chover a qualquer momento, segundo a previsão. Este início do ano já começa a chover, este mês de janeiro, né, fevereiro já chove mais, março também, mas já algumas chuvas previstas para esse mês de janeiro. A mínima para a capital maranhense é de 23 e a máxima é de 32 graus para esta segunda-feira. A gente segue falando da previsão do tempo aqui no Bom Dia Maranhão. Essas foram imagens ao vivo da capital maranhense, agora mostrando o município de Açailândia. Imagens ao vivo neste momento da cidade de Açailândia. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora do dia. A gente percebe também algumas nuvens, né, escuras neste momento lá na cidade de Açailândia. Tempo aberto, não chove neste momento, mas algumas nuvens, pode ser que chova também na cidade de Açailândia, onde a previsão mostra a mínima de 24 e a máxima de 30 graus para o município de Açailândia. Grande abraço a todos, aí toda a população na cidade de Açailândia. 7 horas e 44 minutos, a gente segue falando da previsão do tempo para esta segunda-feira, apenas começando a semana em todo o Maranhão, né? Previsão do tempo em algumas cidades maranhenses. Vamos conferir o tempo em mais 3 cidades aqui do estado do Maranhão. Caxias, a mínima prevista para hoje, Caxias que a gente mostrou agora há pouco, predomina tempo nublado e pancadas passa de chuva a qualquer momento. A mínima é de 24 e a máxima é de 36 graus, mesmo aí tendo a previsão de chuva. Calorão em Caxias de 36 graus. A gente segue agora para Zedoca, onde predomina para esta segunda-feira tempo nublado e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, principalmente durante os períodos da manhã e da noite. Também pode ser que chova na cidade de Zedoca, mínima de 23, máxima de 32 graus. Para finalizar a previsão do tempo para esta segunda-feira, Itapecuru Mirim, predomina tempo nublado também e chuva isolada a qualquer momento. Lá na cidade de Itapecuru, os termômetros oscilam entre 25 e 32 graus, a gente mostrando a previsão do tempo para esse início de semana, começo de semana, segunda-feira, primeiro dia útil do ano, não é isso? E no próximo bloco, barreiras sanitárias voltam a ser montadas em São Luís e Imperatriz, como forma de conter o avanço da Covid-19 no estado. E mais, a primeira feirinha São Luís do ano movimentou o Centro Histórico de São Luís. Agora 7 horas e 45 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já já. 7 horas e 48 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta, abraçando a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e também na tela da TV Difusora. Obrigado pelo carinho da audiência, a gente já retorna falando de política. E no bate-papo sobre política, falando de política, eu convido aqui sempre conosco, todos os dias, John Coutry. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando que vão ser empossados, né, nesta segunda-feira, 3 novos deputados na Assembleia Legislativa, não é isso? O presidente da Casa, Otelino Neto, empossa 3 novos deputados. Em consequência aí, Eduardo, por conta de 3 deputados que forem eleitos prefeitos, inclusive da capital. Eduardo Braga, mas na Câmara Federal. É porque a gente fala sobre quem assume na Câmara Federal. Mas, por hora, na Assembleia Legislativa hoje serão empossados 3 deputados que eram suplentes, né? Por exemplo, pela foto da esquerda para a direita, nós temos a Socorro Aquim, que é do MDB, né? Ela assume no lugar do Rigo Teles, que foi eleito prefeito de Barra do Corda. Então, Rigo Teles, prefeito eleito de Barra do Corda, assume a suplente Socorro Aquim, que é lá de Timon, concorreu à prefeitura e não conseguiu se eleger, né? Perdeu para Dinaí Veloso. E agora assume como deputada. Assume como deputada. Aí nós temos no meio aí a Betel Gomes, que é do PRTB. Betel Gomes do PRTB assume no lugar do prefeito, né, que se elegeu, era deputado estadual Filipe dos Pneus, que se elegeu prefeito de Santa Inês. Então a Betel Gomes assume no lugar dele. E nós temos também o Fábio Braga, ali no outro canto,
que assume o lugar do Fernando Pessoa, que foi eleito prefeito de Tuntum. Então, a composição da Assembleia Legislativa, que tem 42 deputados, passa a contar com esses 3 agora, né? Mais 2 mulheres, inclusive. Aí, Eduardo, se você vê, né? Aumentando a bancada feminina, né, John? Aumentando a bancada feminina ali na Assembleia Legislativa do Maranhão. E o Fábio Braga, inclusive, já era ex-deputado, né? Já foi deputado, ficou na suplência, né? Todo mundo esperava até que ele fosse se eleger, mas o Fernando Pessoa se elegeu, deputado, agora abre, né? Vai para ser prefeito de Tuntum. E o Fábio Braga, que já é desses aí, é o mais experiente, né? Dos 3. Já teve várias passagens ali pela Assembleia, na condição de suplente, depois assume, sempre consegue, né? O Fábio Braga sempre consegue aí assumir ali na Assembleia, fica na suplência, depois ele consegue ali uma vaga, né? E a Sogo Roquem já passou também, né? A Beta Gomes pela primeira vez, né? Que assume, tem essa oportunidade. Ela foi diferença muito pouca para o Felipe dos Pneus, a gente lembra daquela eleição, diferença bem pouca, e agora ela, portanto, assume também hoje segunda-feira, na sessão que acontece geralmente à tarde, né? Então essa posse será na tarde. Na Câmara Federal, nós também temos hoje, já começa a partir de 2021, já teremos algumas mudanças também, né, Eduardo? Por exemplo, com a reforma, mini-reforma, aliás, a primeira etapa da reforma que o governador Flávio Dino fez no governo dele, chamou 2 deputados federais do PCdoB, Rubens Pereira Júnior, né, que já era secretário das cidades, né? Que já era secretário das cidades. Deixou para concorrer à prefeitura. Exato. E o Márcio Gerri, né, que assume uma nova função. E o Márcio vai para as cidades, não é isso? Márcio Gerri para as cidades e o Rubens Júnior para a SECAP, Secretaria de Articulação Política. O Márcio já foi da SECAP, inclusive, e hoje assume uma nova função no governo Flávio. No lugar deles 2, aí nós temos aí, assume o Gastão Vieira, né? O Gastão Vieira assume no lugar de um deles, e também o doutor Elizabeth Gonçalo, né? Elizabeth Gonçalo também assume ali na Câmara Federal. Elizabeth Gonçalo é ligado à família Gonçalo, né? O doutor Gonçalo, prefeito de Santa Rita, e, portanto, também essa nova composição ali na Câmara Federal aí, Eduardo. E só lembrando também, reforçando, o Josivaldo JP, que assume na vaga do Eduardo Brade. Que a gente falou no começo. Isso, Eduardo Brade, que venceu aqui em São Luís, prefeito aqui na capital maranhense. Josivaldo JP, que é da cidade de Imperatriz, ficou na primeira suplência e assume agora de forma definitiva, né? Definitiva. Tanto na Assembleia Legislativa os deputados estaduais assumiram, e o Josivaldo JP também assume agora de forma definitiva nesses próximos 2 anos, né, John? Isso. Como deputado federal e os 3 como deputado estadual. 3 na Câmara Federal e 3 na Assembleia Legislativa, ou seja, mudança das cadeiras de 3 deputados, tanto em Brasília quanto aqui na Assembleia Legislativa. Isso. John, ainda falando sobre essa questão do Eduardo Brade, agora falando prefeito de São Luís, o Eduardo Brade que tem cumprido uma agenda intensa, né? Visitou o Hospital Socorrão 2 nesse último final de semana, esteve na feirinha, daqui a pouco a gente vai mostrar, e já realiza uma coletiva hoje para falar, também tem estudado, tem planejado muito essas ações voltadas para o combate e enfrentamento à Covid-19, e também já prevendo alguma coisa de reforma da Prefeitura de São Luís, não é isso? Isso. Primeiro, importante destacar, já falava isso, Eduardo, ao longo da semana, é muito emblemático, né, esse foco do prefeito Eduardo Brade na saúde. Um dos primeiros gestos que ele fez foi visitar as unidades de saúde, o Socorrão, o que mostra que certamente o legado que ele quer deixar é na saúde, na gestão dele, né? Então é muito emblemática essa visita. E ele faz, portanto, essa coletiva hoje focada em 2 coisas. Primeiro, as ações, né, de combate ao Covid-19 no Maranhão. Qual é a intenção? Mais especificamente em São Luís, no caso, São Luís, né? Qual é a intenção dessa coletiva? Apresentar um plano de logística, né? Um plano de logística da Prefeitura de São Luís. Porque não adianta ter a vacina, aí, Eduardo, e não ter, os municípios, o Estado não tem um plano de logística, né? Então, ele já reuniu toda a equipe técnica da saúde, né? Especialistas, médicos da área, enfermeiros, para montar esse plano de logística, né? Como será essa vacinação aqui em São Luís? O prefeito já disse que vai usar terminais da integração, fazer blitz e, portanto, deve aí já anunciar como será isso hoje. Espera que a vacinação comece ainda em janeiro, né? E se não tiver vacina disponível, se não houver um acordo com o governo federal, até a possibilidade da Prefeitura de São Luís, segundo o prefeito Eduardo Brade, da aquisição dessas vacinas, desde que aprovadas o pedido emergencial, ou mesmo registradas pela Anvisa, direto no fornecedor. Ou seja, a Prefeitura compraria direto no fornecedor dessas vacinas, aquelas que forem, claro, devidamente certificadas, registradas, autorizadas pela Anvisa. Então, essa é uma possibilidade.
Qual é a outra medida também? No que tange a reforma administrativa, ele deve anunciar hoje, a gente antecipa aqui, Eduardo, o anúncio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? Segundo o prefeito, aí a gente apurou, não demandará novos cargos, apenas será um remanejamento, né? Então, nessa coletiva hoje ele deve anunciar até talvez alguns secretários, que ainda faltam algumas pastas, já anunciou 27, faltam alguns nomes, como IMPU, INCID, né, Articulação Institucional. Ele deve anunciar a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência hoje, nessa coletiva, daqui a pouquinho, ali na Prefeitura de São Luís. Vamos acompanhar, a gente destaca amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, John. Feliz 2021 para você. Até amanhã. Grande abraço, John. John Coutinho estará de volta amanhã comentando mais sobre política. Certamente a gente vai falar sobre a coletiva e outros assuntos. 7 horas e 55 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e com a intenção de reforçar as ações de combate à Covid-19 no Maranhão. Barreiras sanitárias estão sendo realizadas para a triagem de casos suspeitos da doença. Eduardo Bueno volta conosco, tem detalhes a respeito deste assunto. Bueno, é com você. Pois é, Eduardo, no início da pandemia, essas barreiras sanitárias funcionavam aqui no aeroporto, aqui na rodoviária e também no aeroporto, e elas continuam realizando esse trabalho, que é de avaliação do estado de saúde dos passageiros que embarcam e desembarcam, principalmente os que desembarcam aqui na capital maranhense e também em Imperatriz. Por lá, na cidade de Imperatriz. Oi? Bueno tem informação. Bueno, você me ouve agora nesse momento? Oi, Bueno, você me ouve? Pois é, Eduardo, esse trabalho está sendo realizado agora aqui no Terminal Rodoviário de São Luís, também já acontecia no início da pandemia, você lembra, né? Tanto aqui na capital quanto em Imperatriz, principalmente aos passageiros que desembarcam aqui no terminal rodoviário e também no aeroporto. Lá na cidade de Imperatriz, já são mais de 1.117 passageiros aferidos que tiveram as condições de saúde avaliadas por equipes da Secretaria do Estado da Saúde. Também serão montadas, ou já estão montadas aí, barreiras sanitárias no terminal de ferry-boat, tanto desse lado daqui da Baía de São Marcos, da Ponta da Espera, quanto do lado de lá do Cujupe e aqui no terminal rodoviário de São Luís. Nessa triagem é aferida a temperatura, né, e aí a aplicação de um questionário também aos passageiros que estão desembarcando para saber se eles têm algum tipo de sintoma gripal. Caso eles apresentem algum tipo de sintoma, é feito o teste rápido, na mesma hora o resultado sai em 15 minutos. No caso dos pacientes assintomáticos, eles são encaminhados para a realização de testes no ambulatório para verificar se ele tem algum sinal ou algum sintoma da Covid-19. Só para encerrar, Eduardo, queria mostrar agora aqui como é que está a movimentação no terminal rodoviário de São Luís. Muita gente deixou para desembarcar e para chegar à capital ainda na manhã desta segunda-feira. Eu volto ao estúdio com você. Ok, Bueno, obrigado pelas informações. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, falando agora de esporte. Falar do Sampaio, né? O time do Sampaio jogou contra o CSA nesse último final de semana. O time alagoano venceu a partida no Rei Pelé por 2-1, chegou a 51 pontos e entrou no G4 da Série B. Ultrapassou o Cuiabá no número de vitórias e assumiu a 4ª colocação. O Sampaio até saiu na frente com o gol do meio atacante Marcinho, só que o azulão conseguiu o empate com o Iago logo depois, aos 22 minutos de cabeça. O mesmo Iago, na sequência, serviu o companheiro de time, escapou livre pela direita e cruzou na medida para um arremate perfeito de Rony aos 25 minutos, decretando a vitória do CSA. Com essa derrota, o Sampaio chegou à 6ª derrota, aí a 6 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série B e dificultou sua situação no acesso à Série A. A gente exibe a matéria da Feirinha São Luís no Hora D, não deu tempo, a gente vai ficando por aqui. O Bom Dia Maranhão volta amanhã às 7 horas da manhã. A todos, uma ótima semana, bom ano de 2021 a todos.